Vamos começar uma nova série de escatologia. E o que é escatologia, pastora? É o estudo dos últimos tempos. Vamos estar falando da volta de Jesus. Uau! E a gente, quando ouve falar do Apocalipse, fala assim: não, eu não leio o Apocalipse porque o Apocalipse é muito difícil de entender. Quem aqui pensava assim? Há muita gente. E não é um livro difícil de entender. Se Deus deixou o livro do Apocalipse para você, é porque você consegue ler e entender. Eu não gosto do Apocalipse porque é um livro do final do mundo. E não é do final do mundo, é do final desta era. Essa era realmente ela vai passar, mas nós vamos continuar existindo. E então do que fala o livro do Apocalipse? Ele é sobre a revelação de Jesus. Toda a Bíblia, o centro da Bíblia, tudo fala sobre Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre o Apocalipse, que é uma revelação de Jesus. Apocalipse 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só, então tudo gira em torno de Jesus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir, guardar e acreditar nos ensinos do livro de Apocalipse. Tá? Então, os 4 evangelhos possuem 84 capítulos que relatam os acontecimentos da primeira vinda. E a segunda vinda, 150 capítulos ao longo da Bíblia. Então, é muita coisa falando sobre a volta de Jesus. E o livro de Apocalipse é dividido em 4 sessões. 4 sessões. Então, você sabia que em 1 hora você pode ler o livro de Apocalipse? Já leu alguma vez assim, corrido? Em 1 hora você lê. Acharam, tão difícil, vou ler o livro de Apocalipse. Não quer ler de uma vez só? Lê em 2, meia hora, depois outro dia mais meia hora, você lê o livro do Apocalipse inteirinho. Eu aconselho que você leia esse livro de Apocalipse esse mês, porque nós estaremos falando sobre Apocalipse, sobre os finais dos tempos. Então, faça devocional em cima de versículos que falam no final dos tempos. Lê Daniel, lê Apocalipse, que vai ser muito bom para você. Então, dividido em 4 sessões. E a primeira sessão é sobre o chamado de João para profetizar. E uma coisa muito incrível, João era aquele discípulo que deitava no peito de Jesus. Ele ouvia o coração de Jesus. Ele era amigo íntimo de Jesus. E para quem Deus revelou os finais dos tempos? Para seu discípulo amado João. Então, Deus revela os seus segredos para aqueles que amam Ele. Você quer saber dos segredos de Deus? Então, ame Jesus, ame tudo que Ele fez por você. Então, João é chamado para profetizar. E a primeira revelação que João tem do Apocalipse é sobre a majestade de Jesus, o quão incrível e maravilhoso é. E ele descreve 18 características de Jesus. E
tanto físico quanto espiritual, né? Tem aquela música, e ele vem, saltando pelos montes, e o seu cabelo é branco como a neve, e dos seus olhos há fogo. Pensa Jesus vindo na segunda vinda desse jeito, com aquele cabelão branco assim, ó, solto, voando assim, aquele fogo saindo. Gente, vai ser uma coisa assim, tipo, como chama aquele? X-Men. Eu sempre achei que Jesus tinha que ser X-Men. Eu falei assim, que esse negócio de nascer na manjedoura, viver lá humilde lá. Falei, não, Jesus tinha que vir tipo super-homem, assim. Mas olha, o dia que ele voltar, ele vai voltar tipo X-Men. É fogo no olho que vai sair. As vestes dele são resplandecentes. Ele vem com cinto de ouro. E ele vem com uma espada na mão. E ele vai vingar. E ele vai fazer justiça nessa terra. Os Vingadores, fogo no olho. Vai ser um negócio incrível. E aí, ele descreve todo o céu, né? Que tem o trono de Deus, que tem um mar de vidro, de cristal. Eu falei assim, eu queria mergulhar nesse mar de vidro, de cristal, mas eu fiquei meio com medo, né? Quebrar a cabeça lá. E tem um arco-íris no trono de Deus, um rio que sai do trono de Deus, umas coisas assim muito magníficas, uns seres que a gente não consegue compreender, com rosto de leão, de cordeiro, de homem, de águia, e anda tudo na mesma direção. E você fala, tridimensional a coisa, não dá para entender, a gente é humano, né? Não dá para entender muito bem as coisas do céu. A segunda sessão fala sobre as 7 cartas, as 7 igrejas, que é o capítulo 2 ao 3. São as 7 cartas às 7 igrejas que foram originalmente enviadas para 7 igrejas daquela região da época, que é Ásia Menor, onde hoje é Turquia, Europa, Ásia, e Deus queria falar com aquelas igrejas. Mas, irmãos, aquelas 7 igrejas são representação de igreja que existe hoje. Existe nos dias de hoje. Dentro da igreja tem gente fiel, tem gente infiel, tem gente que adultera, tem gente que é Jezabel, tem gente que gosta das obras dos nicolaítas, que é aquele pessoal que faz tudo errado. Aí eu não faço, mas também não sou contra. Como assim, pessoa? Você não é contra as coisas erradas que as pessoas fazem? Peraí, né? Então, tolera, né, a imoralidade, complacência com pecado. Eu acho que Deus é amor, então, assim, Ele não liga para o pecado. Ele vai nos perdoar, porque Ele morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados. Então, não tem problema viver uma vida de pecado. E complacência, né? Então, tem muito crente que pensa isso. A gente vê, né, esse tipo de coisa acontecendo. Então, nos últimos tempos, vai acontecer, né? Gente com imoralidade sexual dentro da igreja, complacência com pecado, destruição da família. O objetivo de Satanás hoje em dia é destruir as famílias. É uma coisa impressionante. Tanto é que a gente faz casamento, parou de fazer casamento, e as pessoas me perguntam assim, qual é a coisa mais difícil no ministério? Eu falo, casamento. Por que, pastora? Você não gosta de casamento? Eu falei, não, eu gosto muito de casamento, amo realizar casamento,
Mas vocês não fazem ideia da guerra espiritual que é realizar um casamento. Porque você está ali abençoando uma nova família. E a família é a representação perfeita da imagem e semelhança de Deus. E tem muito ímpio nos casamentos. Então, eles vão ter contato com a palavra de Deus ali naquele casamento. Então, a guerra espiritual é tremenda. Às vezes, o lugar que os noivos escolhem é um lugar consagrado a ídolos, coisa assim. Você sente aquela opressão toda. A gente sai do casamento esbugalhado. Parece que não, né? Mas destruição da família, como que as pessoas têm investido nas crianças, nos casais. Eu não sei como tem gente que ainda assiste televisão, né? Porque, meu Deus, você assiste, vai procurar um filme para assistir. É só orientação errada, é só coisa errada, né? Muitas pessoas também perderam o primeiro amor. Esfriou, né? Ficou frio espiritualmente. E, pastora, como é que eu faço para ficar quente de novo? Entra no forno, porque você é pão. Você é pão. E pão tem que ser assado no forno, para as pessoas sentir o cheiro do pão, porque você é pão. Você está aqui para alimentar as pessoas, alimentar com a palavra de Deus. Então as pessoas vão sentir aquele cheiro de pão saindo de você, porque você esteve no forno, no fogo do Espírito Santo. E aí as pessoas vão sentir aquele cheiro, falando: eu quero isso aí, eu quero isso aí, eu quero isso aí, que cheiro bom, eu quero isso, fala disso para mim, fala para mim, eu quero saber. Então, assim que você fica quente, porque você não pode ser nem frio, não pode ser morno, porque Deus vai vomitar os mornos também naquele grande dia. Então, aquele pessoal que sou crente, mas eu gosto do pecadinho. Eu sou crente, mas eu gosto do mundo. Eu sou crente, mas eu gosto de namorar, gosto de fornicar, gosto de adulterar. Você vai ficar. Jesus, quando vier com fogo no olho, vai pisar em você e vai cortar a sua cabeça. Na terceira sessão, o autor descreve com mais detalhes a glória do ambiente de Deus, que está acontecendo na sala do trono, os sons que ele ouve lá, as coisas que ele vê, né, interagindo com ele, e com a finalidade de revelar toda a glória de Deus. É uma glória, assim, maravilhosa, uma coisa incomparável. E fala sobre os 4 seres viventes, né? Que eu falei aqui: rosto de leão, homem, águia e cordeiro. E aí ele não consegue falar sobre o mar de vidro misturado com cristal e ouro, e o trono, o rio que sai do trono de Deus, e é uma maravilha que ele não consegue descrever direito. E aí ele ouve uma voz dizendo assim: quem será digno de tomar o livro e abrir os seus selos? E aí nesse momento ele começa a chorar, João começa a chorar, desesperado. E aí o ancião consola ele e fala assim: o leão da tribo de Judá, ele pode abrir o rolo. E aí ele, em Apocalipse 5:12, ele diz assim, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Então Jesus é aquele que vai por fim ao império das trevas e
vai implementar o reino de Deus. O Senhor fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Qual era o plano original de Deus? Fazer um homem, colocar ele num lindo jardim, para ele viver eternamente. Esse era o plano de Deus. E ele continua com esse plano. Você que fala assim, eu queria tanto uma terra perfeita, onde não tivesse poluição, onde não tivesse pecado, não tivesse violência, não tivesse morte, não tivesse guerra, não tivesse maldade. Seria uma terra perfeita. Imagina um rio sem lixo, aquela coisa cristalina assim. A terra é muito linda. E vai acontecer. Deus vai fazer uma nova terra. Uau! Você sabia disso? Deus vai implementar o reino dele aqui nessa terra. Então ele vai pôr fim ao império das trevas e vai implementar o reino dele aqui. Pode esperar isso aí. E a terceira sessão do livro do Apocalipse prepara para o cenário, para o Filho de Deus entre em cena. Então, falta pouco para a segunda vinda. Como é que eu vou saber que falta pouco para a segunda vinda? Quando reconstruir o templo lá em Jerusalém, é porque vai começar a grande tribulação. Na hora que o judeu construir o templo e começar a fazer sacrifício com animais, é porque o fim vai começar. E essa guerra agora lá em Jerusalém, tudo pode acontecer. E pode ser que eles dominem os árabes e reconstruam o templo. E se reconstruir, você pode ter certeza que o fim está próximo. Então, o reino de Deus vai se manifestar plenamente. E os dias que antecedem esse acontecimento serão dias difíceis. Que vai começar a grande tribulação. Tem gente que acredita que a igreja é tirada antes da tribulação, mas eu não acredito. Tem gente que acredita que Jesus leva a igreja no meio da tribulação, mas nós, sequelitas, acreditamos que passaremos por toda a tribulação, porque a gente é de Deus. A gente tem que estar preparado para a tribulação. Melhor estar preparado para a tribulação do que achar que não vai ter tribulação e viver essa vida morninha. Porque se você é morninho, você não vai aguentar a tribulação. Não vai aguentar. Vai ser muito difícil. Vai ter perseguição. A pessoa vai falar para você, nega Jesus, senão corta a tua cabeça. Nega Jesus, senão vou matar teu filho. Vou te enterrar vivo. Vou te assar no forno, que nem esses dias assaram uma criança no forno. Os caras são bonzinhos. Vai lá ver. Jogou a criança lá e ligou o forno. E esse povo do mal, quando eles querem ser mal, eles são mal mesmo. E esses dias, nós vamos passar pela grande tribulação e vai ser punk. Só quem for muito, muito, muito crente, muito, muito cristão, que vai aguentar. Né? E a sessão 4 fala sobre a cronologia dos acontecimentos. Então, vai passando tipo um filme assim para João, e João fica assim, e o anjo dá
uma pausa e começa a explicar para João o que está acontecendo. Porque é muita coisa, né? Então, João tem um auxílio do anjo que vai revelando para ele o final dos tempos. E aí tem a abertura dos 7 selos. E o primeiro selo é a aparição de um cavaleiro com uma única coroa na mão para executar juízo sobre a terra. Então, ele vai ele vai mexer na liderança, e vai ter muita agressão política, e vai causar muita instabilidade. Vai ficar tudo muito instável, vai acontecer muita guerra, e muita instabilidade política, e de repente vai surgir uma pessoa dizendo: paz, 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 vamos ficar todo em paz, e vai resolver todos os problemas do planeta. E vai ser uma pessoa que vai operar milagres, maravilhas, e vai fazer um monte de coisa que todo mundo vai falar assim: é Jesus! E não é o anticristo. Né? E aí, este fato vai ocasionar a abertura do segundo selo, que é a guerra. E que vai causar a abertura do próximo selo, que é a fome. E assim por diante. Vai acontecer um monte de coisa, uma ligada à outra. E é uma coisa cronológica. Ao mesmo tempo, também tem o toque das 7 trombetas, que também, ao som da 7ª trombeta, é que Jesus volta. O céu se abre, acho que vai ser uma coisa magnífica, né? Pensa o céu abrindo assim, diz que todo olho verá. Então, tem muita gente que prega a volta de Jesus silenciosa. Né? Você já viu aquele filme que a roupa fica? Eu ficava intrigada com aquilo. Eu falava: ô mãe, a pessoa vai para o céu pelada, a roupa fica. Eu era criança, eu não entendia direito. Eu falei: que negócio é esse? Aviões desgovernados, né? Fomos arrebatados. Então eu cresci assim, com muita coisa errada sobre o Apocalipse. Entendia errado. Eu cresci no meio de uns tios católicos, meu pai presbiteriano, então não tinha uma coisa muito bem definida. Para mim, a gente morria, ia para o céu e ficava lá no céu. E não sei como que ia ser o céu, mas a gente ia viver eternamente com Jesus no céu. E eu achava isso. E aí, quando eu fui estudar, aí o Rairine falou: não, tem o milênio. O milênio a gente vai estar aqui na Terra. Depois eu falo sobre o milênio, que eu estou falando sobre as trombetas. Então, tem as 7 trombetas. Então, vai ter juízo de Deus, vai ficar cada vez mais intenso. E a última trombeta, então, Jesus volta. E aí, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois a igreja será levada. E todo olho verá, todo mundo vai ver, todo mundo vai ver. Não vai ser nada secreto, e também a roupa não vai ficar aqui na terra, não. A gente vai e a gente é transformado nos ares. E aí a gente vai ter um novo corpo. E o nosso corpo será glorificado. E aí a gente vai ter aquele corpo de Jesus, que ele passa pela parede, ele se transporta para outro lugar, está aqui, de repente ele some e aparece em outro lugar. Eu acho que a gente vai andar sobre as águas como Jesus andou. Tipo de coisa assim, entendeu? Vai ser bem legal. Porque tem a marca, Jesus falou para Tomé tocar nele, então a gente vai ser físico, assim, a gente vai poder tocar, vai poder abraçar.
Jesus comeu peixe com Pedro, então a gente vai poder comer, mas acho que a gente não vai ter fome, essa necessidade de fome assim, no corpo glorificado, eu acho que não vai ter. Eu acho, né? Tenho muita certeza não. Então vai ser diferente, né? Mas no tempo da tribulação, a igreja vai ser muito perseguida, mas vai ser também o tempo de maior maturidade da igreja. Só os maduros também sobreviverão, porque esses crentes meia boca, vai ser tudo vomitado da boca de Deus. Então, se você é mais ou menos, hoje é dia de você virar o jogo e falar assim, não, você é crente, crente, crente mesmo, você é crente até debaixo da água, porque a coisa está ficando estreita, irmão. Jesus está voltando. O cientista está falando que a lua vai ficar vermelha, o sol vai escurecer, está tudo na Bíblia. Lê a Bíblia, lê Apocalipse, lê Daniel, vai lá, lê, porque Jesus está voltando, estamos avisando. Então, acredite em mim. Então, a escatologia é sobre revelação e não sobre curiosidade. E se Deus deixou para revelar os finais do tempo, é porque é possível você entender sobre os finais do tempo. Não é impossível. Então vamos lá, também fala sobre as duas testemunhas. E a gente fica, quem será as duas testemunhas? Será que vai ser Moisés? Será que vai ser Elias? Será que vai ser Enoque? Né? E assim, é porque essas pessoas desapareceram, né? O corpo de Moisés desapareceu e Enoque andava com Deus e de repente desapareceu, foi arrebatado. E Elias também, um carro de fogo levou ele. Então as pessoas ficam achando que é um desses, né? Que serão as duas testemunhas. Mas ninguém sabe exatamente. Jesus vai voltar. Apocalipse 11, 15 e 19 diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dores, o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Diz que quando Deus destruir a terra, vai ser fogo de baixo, fogo de cima, fogo de tudo que é lado. Como no tempo de Noé, né? Brotou água de tudo que é lado, abriu água por baixo, por cima, e quando Jesus voltar, vai ser fogo, vai cair estrela do céu, vai queimar toda a terra. E aí acontece a segunda vinda, ao som da sétima trombeta. Em 1 Coríntios 15, 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia.
Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nós seremos levados para o céu. E seremos glorificados. E depois nós voltamos com Jesus. Para governar com Jesus, que é o milênio. Olha o que eu falei. Daniel 12:11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Este é o mesmo período e mencionado com intervalo de 1290 dias. Então, é aí que começa a grande tribulação, o grande confronto. Nos capítulos 12 e 14 de Apocalipse, temos detalhes sobre a perseguição, como será a perseguição. E João vê o dragão. Aí você fala, eu vou ler Apocalipse nada, tem dragão lá. Não tenha medo do dragão. Pode ler, tranquilo, que você vai entender. E esse dragão tenta destruir a mulher, Israel e os demais santos. Esse é o objetivo do dragão. E no capítulo 13, existe uma explicação detalhada sobre os 3 anos e meio que começa a tribulação. A tribulação são 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Os 3 anos e meio primeiro vai ser um pouquinho mais tranquilo, e os outros 3 anos e meio vai ser mais severa a coisa. E tem as 7 taças, do capítulo 15, 16, Jesus liberando essas taças da ira de Deus, que serão os juízos de Deus. O sistema do anticristo será estabelecido e os juízos de Deus acontecerão, serão coisas violentas, intensas, e a terra então é destruída. No capítulo 17 e 18, Jesus entra em Jerusalém, e no capítulo 19 se dá o final da campanha militar do Armagedon. Então vai ter uma grande guerra e Jerusalém será sitiada, muitas pessoas serão levadas cativo. Aí tem aquele versículo que fala, né, ai das grávidas, você que estiver embaixo, suba para os lugares altos, tal. E a metade da população vai ser mandada para campos de concentração. Zacarias 14:2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então Jesus vem marchando e libertando os prisioneiros, destruindo exércitos, destruindo o império do anticristo. E uma entrada triunfal sobre a cidade de Jerusalém. No Salmo 24 você também vê isso. Jesus é homem de guerra. Ele é amor, ele morreu por você, ele entregou o seu sangue lá na cruz, ele te ama, ele quer te salvar. Mas no dia do juízo, ele
vem como juiz. Ele vem para julgar a terra. Ele vencerá o anticristo, o falso profeta. E será um resplendor a sua vinda. Aí vai ter o aprisionamento de Satanás. Depois disso acontecerá o período chamado o milênio. A terra será reconstruída e nós voltaremos para reinarmos com Jesus. E aí vai ser tudo perfeito. Sem doença, sem morte, sem lágrima. O Rairini disse que nessa época vai ter até padaria. Eu gostei, porque aí vai ter pão. Mas eu acho que, como o projeto de Deus era colocar a gente num jardim, penso eu que pode ser que a gente viva como Adão e Eva. Pode ser, não sei. Porque no princípio foi assim, né? Era um jardim, ele colocou o homem no jardim e para a gente viver lá e administrar e comer das frutas do jardim e tudo mais. Então, viveremos uma vida de acordo com os princípios estabelecidos por Jesus, mansidão, pureza, serviço e muitos outros valores, né? Quem achava que ia para o céu, ia ficar lá feito anjinho, tocando arpinha, isso não vai acontecer, né? Nós vamos trabalhar, Adão e Eva também trabalhavam no jardim, né? Ele cuidava do jardim. Então, Deus possui uma liderança perfeita e o seu plano de restauração de todas as coisas acontecerá. E as pessoas serão consumidas pelo fogo, e o diabo e seus anjos serão lançados no fogo. Irá acontecer a segunda ressurreição e o juízo final do grande trono branco. Alguns vão ser chamados para entrar nos céus, enquanto outros serão condenados. E aí, no capítulo 21 e 22, ele encerra com a gloriosa descrição da nova terra e da nova Jerusalém, da restauração de todas as coisas acima de tudo. Então, você tem que se alinhar aos padrões de Jesus, estar preparada. Você não precisa ter medo do apocalipse. Ai, vai terminar o mundo. Ai, meu Deus, será que o fogo vai me pegar? Vai me consumir? Vai me queimar? Né? Não, você é a noiva de Jesus. Você está se enfeitando, você está se perfumando, você está se preparando para seu encontro com Jesus nos ares, onde você vai ter o dia da noiva mais incrível do universo, né? Deus vai te maquiar, trocar tua roupa, colocar um vestido de noiva, colocar uma coroa na tua cabeça, nos ares. Será uma coisa magnífica. Mesmo que você estiver morto, você vai ressuscitar. Você vai sair lá do teu túmulo e vai ser transformado. E é isso que você tem que pensar, é o dia do meu casamento com Jesus. É um grande dia. Só tem medo do juízo final quem está em pecado, quem está com a vida errada, quem não aceitou Jesus, quem não vive uma vida com Jesus. Se você está com Deus, está tudo certo, irmão. E por que estudar os finais do tempo? Para refletir, como é que você está vivendo? Como é que está a sua vida? Se é uma daquelas 7 igrejas lá, que está em pecado, está em impureza, está frio. Como é que está a tua vida, irmão? Que é um assunto relevante. Se você não sabe para onde você está indo,
Onde é que você vai chegar? Você acha que pode viver de qualquer maneira, que está tudo certo, que vai ter toda a eternidade para você viver aí do jeito que você quiser? Ou você acha que o estudo sobre o final do mundo é muito difícil? Não é difícil. Eu estudei, li 2 vezes o Apocalipse, em 1 hora você lê o Apocalipse inteiro, em uma tacada só, 1 hora. O livro eu li em 3 horas, numa tacada só também. Depois fiquei conversando com a Rairine sobre o assunto, e pesquisei tudo que eu podia, e não é assim. Aí eu mudei, agora eu vou ler Apocalipse esse mês inteiro, e vou estudar parte por parte. Pretendo ler também Daniel e todos os outros versículos que falam sobre o assunto nesse mês. Eu quero acompanhar, quero ficar craque. Eu vi um pessoal lá especializado em escatologia. Falei, uau, quero até fazer, sei lá, um curso de escatologia com esses caras fera, né? Tem uns pastores que são muito fera. Então, qual a finalidade de estudar as coisas do final? É crescer em amor, revelação de quem é Deus. E aumentar o desejo da vinda dele. Você tem que estar preparado, você tem que estar vestido de noiva. E tem que estar pregando para as pessoas, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Hoje é dia de você aceitar Jesus, hoje é dia de você se reconciliar com Jesus, porque Ele está voltando, Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua noiva, e você tem que ir junto, você não pode ficar de fora dessa não. E vai ter uma recompensa especial para quem ama a sua vinda. 2 Timóteo 4,8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então ame a vinda do Senhor. Fala assim: Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Estou esperando, eu estou falando para ele, 2023 anos eu não aguento mais te esperar, está demorando muito. Então, mas eu penso que eu não tenho mais que 30 anos para esperar ele, porque se ele não vir, logo eu morro também. Então, acho que eu tenho mais uns 20 anos aí, sei lá. Vamos ver. Então, houve várias diferentes opiniões sobre a vinda de Jesus, né? E alguns criaram um reino literal, né? Achava que Jesus ia mudar, ia tomar o reino de Jerusalém, e ele ia governar, e ele ia ficar aqui para sempre. Na realidade ele vai, mas não quando ele veio, quando ele nasceu, né? E esteve na terra, mas no milênio. Então, foi um erro de interpretação. Então, eles criam num reino literal. Alguns criam que Israel foi substituído pela igreja, porque Israel, então, rejeita Jesus, e agora foi substituído pela igreja, e isso não está na Bíblia. Alguns acreditam que Jesus volta na grande tribulação, outros acreditam que volta antes da tribulação, e alguns acreditam que ele volta no meio da tribulação, onde nos encontraremos nos ares e descemos para reinar com ele na terra. Israel é o centro do plano de Deus, então não existe essa substituição pela igreja. Tem pessoas que acreditam no pré-milenismo, dispensacionalista,
que é o arrebatamento secreto, que é o povo que deixa a roupinha e sai voando pelos ares. A gente não acredita no arrebatamento secreto, porque diz que todo olho verá e vai tocar a trombeta. Como assim vai ser secreto? Não, aqui está pré-milenismo. E algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é removido da terra durante a tribulação. Aí lascou tudo, né? Se o Espírito Santo for tirado da terra durante o período da tribulação, como é que você vai ficar sem ouvir a voz de Deus, sem saber o que fazer? Não acredito nisso também. Alguns acreditam que ele volta em duas etapas, uma invisível e outra secreta. Eu não acredito, eu acredito que vai ter a visível. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Também não acredito nisso. E o amelinismo, eles acreditam que esses 1000 anos são simbólicos e que não significa 1000 anos, mas um tempo determinado entre a primeira e a segunda vinda. Alguns acreditam que nós já estamos no milênio, que é um ensino errado também, que eu acreditava que nós estávamos vivendo já no milênio, porque como Jesus veio, então ele estabeleceu o reino dele, e a forma de estabelecer o reino dele é pregando a sua mensagem de salvação. Então, mas já se passaram 2000 anos, né? E é um ensino errado, porque o milênio será depois. E o pós-milenismo, o reino de Deus já está presente de forma plena e segue avançando antes de Jesus voltar. E aí tem um longo período de paz após a cristanização das nações. Eu já ouvi teorias de pessoas que acreditam que a gente pregando, a terra vai ser transformada só com a pregação nossa. E aí virá o milênio dessa forma. E o mundo vai de mal a pior. Está piorando as coisas. Não tem como melhorar isso daqui só pregando a palavra de Deus, só falando de Jesus. A gente prega salvação, para salvar as pessoas, né? Por isso que a gente prega. Alguns falam que as profecias bíblicas já se cumpriram, todas elas. Olha só. Então, algumas coisas erradas que são ensinadas para as pessoas. Estou falando aqui das coisas erradas que são ensinadas. Estão entendendo, né? Ou está difícil? Então, tem algumas mentiras, né, que são ensinadas. Catologia formada pela internet, por nossos pais, por nossos tios, nossos parentes, né? Quem achava que morreu a criança, vai virar anjinho? Quem já ouviu isso aí? Um monte de gente já ouviu isso aí. E criança que morre não vira anjinho. E outra coisa, não tem aqueles anjinhos com a bundinha de fora, com aquelas asinhas bonitinhas. Não existe aquilo lá no céu. O anjo é um ser poderoso, que tem um poder de destruir uma cidade, como os anjos que vieram e destruíram Sodoma e Gomorra. São pessoas poderosíssimas. Não são aquela coisinha gordinha, fofinha, com a bundinha de fora. Aquilo não existe. Então, a gente cresce, né, vendo as fotos dos anjinhos batendo as asinhas, que criança quando morre vira anjinho, que o céu é o meu destino final. Esses dias eu até coloquei, o céu é meu destino final, agora tem que mudar. Não é, o céu não é meu destino final.
Eu quero estar com Jesus. Se ele estiver lá no céu, eu quero estar no céu. Se ele estiver aqui na terra, eu quero estar aqui na terra com ele. Se ele mandar eu governar, vou governar com ele. Quero estar onde ele estiver. Então, telefone sem fio, né? Eu ouvi da minha avó, ouvi do meu pai, da minha mãe. Eu sempre acreditei dessa forma. Vai passando as coisas de boca em boca. Acaba virando uma tradição oral, extra-bíblica, né? O pessoal falava assim, 1000 passarás, 2000 não passarás. Eu ouvia muito isso daí. Aí, eu fui fazer as contas de quantos anos eu teria no ano 2000. E será que não vai mais existir? A terra será destruída no ano 2000, todo mundo ficou naquela expectativa toda, né? E passou. Já está 2023, já. Algumas pessoas acham, este assunto não é urgente. É super urgente. Fim dos tempos é simbólico. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Já ouvi, já. A pessoa falar para mim. O mundo não vai acabar, isso aqui vai ser sempre assim, e nada vai mudar. Então, a gente tem que saber que o juízo vai acontecer sim. E a gente tem que entender como as coisas acontecerão. Deus é amor, mas Ele é justo. Jesus disse em Mateus 24:15, quem lê, entenda. Então, se você lê, você vai entender. Se você lê e pedir revelação do Espírito Santo, você vai entender. Às vezes, a gente não entende porque a gente não aceita. Foi difícil eu aceitar o milênio. A princípio, eu falei assim, não! E aí o pastor Rairi disse, se você não aceitar, você não vai poder pregar. Eu falei, não prego então. E aí, fiquei lá estudando, e Deus foi falando comigo, falando. Porque é uma coisa que eu aprendi desde que eu era criança. Eu olhava aquelas revistinhas do Testemunho de Jeová lá, eu falava, isso aqui é errado, porque Testemunho de Jeová é seita. E o Testemunho de Jeová, uma das teorias dele é o milênio. Jesus volta e vai reinar no milênio. E eles estão errados, mas essa parte eles estão certos. E aí eu tive que buscar o Espírito Santo, ficar lá em adoração, orar bastante, estudei bastante, até que eu entendi. E tirei as coisas que os meus pais, meus tios me ensinaram quando eu era criança, que ficou gravado na minha cabeça. Tive que tirar da minha cabeça. Então, todas as gerações esperavam a volta de Jesus. O meu avô, que era crente, esperava Jesus. Meu pai morreu esperando Jesus voltar. Eu estou esperando Jesus voltar. Minha filha está esperando Jesus voltar. Minha neta está esperando Jesus voltar. Agora eu vou começar a pregar para ela ao final dos tempos. Ela sempre quer uma história antes de dormir. Agora vai ser Apocalipse na veia dela. Tadinha. Mas vai ter que ouvir a avó. Ela fica oração e história, vovó. Tá bom, vamos lá. Ela já sabe todas as histórias. Eu fico assim, que história que você não conhece? Eu sei todas, vovó. Qual que você quer? Eu quero da Esther. Você só quer da princesa Esther? Só da Esther. Ela ama da Esther, do Davi. Então, o que vai acontecer nos últimos tempos? Engano, distúrbios econômicos, fome, peste, terremotos, perseguição e ódio aos judeus e aos crentes, distúrbios relacionais na sociedade, Jerusalém cercada por exércitos, crime e aumento do pecado e da rebelião,
medo, sinais assombrosos, sinais no céu, distúrbio no mar e entorpecimento e escapismo. Muito escapismo. Não, isso aí não vai acontecer. Não, isso aí não existe. A pessoa, eu não acredito nisso, não. Não acredito. Não acredita, mas por como? Você leu aqui, você estudou. A pessoa querendo escapar da realidade. Então, muita coisa já está acontecendo, né? Engano, nossa, muito engano. Você vai comprar uma coisa para sua mente, para você, só para você comprar o produto. Distúrbios econômicos já existem, fome em alguns lugares, peste, tivemos uma pandemia aí em 2020, 2021, terremoto, vira e mexe acontece um, perseguição e ódio aos judeus. Eu estou assim, estarrecida com as pessoas dizendo que tem que matar os judeus. Estou assim, a pessoa postando lá que colocou o nenê dentro do forno e assou o nenê. Como que você pega o nenê e põe dentro do forno para assar ele? E tem coragem de falar para as pessoas que você fez uma barbaridade dessa? Eu estou assim, estarrecida, assim, não pensava que as pessoas odiavam. Se odiar uma pessoa só porque ela é de um lugar, eu odeio judeu, como assim? E as mesmas pessoas que odeiam o judeu, odeiam o crente também. Eles odeiam mesmo. E as pessoas aqui, porque eles precisam ter uma democracia. Nunca tiveram democracia, aquele povo lá nunca teve democracia. Nunca. Nunca puderam fazer. Eles odeiam as mulheres. Eles matam os homossexuais lá naquele povo lá do povo do Hamas lá. Eles matam. Eles não toleram o homossexual lá no estado deles. E eles odeiam o crente também. Se tiver que matar os crentes, eles vêm matar mesmo. De verdade, que eles acham que eles são os únicos certos e o único jeito de implementar a doutrina deles é matando todo mundo. É isso que eles pregam. Então, isso já está acontecendo. Aumento do crime, rebelião, eu nunca vi tanta rebelião na igreja como nesses tempos. Quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido na minha vida, até a minha adolescência, pessoas se rebelando. Hoje em dia é um negócio assustador. E esses sinais todos no céu. Então, esses sinais são sinais de que Jesus está voltando. A tecnologia também super evoluída, né? Quando eu era criança, nunca que imaginava, eu achava que era uma coisa assim, extraterrestre, você ter um telefone que você vê a pessoa do outro lado. Cara, para mim isso é uma coisa magnífica. Quando eu era criança, nunca que eu ia imaginar que eu ia ter um telefone que eu ia ver a cara da pessoa. Isso é muito da hora. Jesus vem como um ladrão. Só o Pai sabe o dia e a hora. 1 Tessalonicenses 5:1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das...
Eu acho que eu apaguei aqui. Apaguei o versículo. Então, Jesus virá como ladrão. Se andarmos na luz, esse dia não nos surpreenderá. O arrebatamento não será secreto, todo olho verá. Então, essa teoria do arrebatamento secreto surge em 1800 e ele é divulgado até os dias de hoje. Olha só quanto tempo que ele é divulgado. Então é isso, irmão. Jesus está voltando e você tem que estar preparado como a noiva do Senhor. Eu quero que você venha aqui na frente.